Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que bênção estar aqui mais uma vez para compartilhar a gloriosa, inerrante palavra de Deus, o nosso Pai Celestial, no nome do nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amados, passou o período do carnaval, graças a Deus. Nós estamos na campanha do livro dos Salmos. Paramos no Salmo 48. E você que me acompanha aqui nas redes sociais, esteve acompanhando a meditação do livro dos Salmos, espero que você aí esteja compartilhando, porque está sendo uma bênção. E vamos agora meditar no Salmo 49 até o 150, não é? Com a graça do Senhor, se Deus quiser a gente viver. Então, meus queridos, desde já compartilha, divulga, comenta, deixa teu joinha, divulga essa mensagem para que a gente possa alcançar mais almas e pessoas se inscrever no canal. E aí esse vídeo aqui eu estou divulgando nas redes sociais. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. E vamos meditar no Salmo 49. E vamos colocar um tema com a seguinte frase: ninguém escapa da morte. É um tema meio assim tenebroso para aqueles que têm medo da morte. Mas se você crer na palavra de Deus, você vai ver como o Senhor Jesus, ele venceu a morte. E a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 26, que nosso último inimigo a ser destruído pelo Senhor Jesus será a morte. Mas até lá, todo ser humano, se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai experimentar a morte. Só que tem uma diferença. Fica no vídeo que você vai aprender qual é essa diferença, esta vírgula, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine e fale com o teu coração. Ore comigo. Bendito Consolador amado, Pai Santo e amado que estás nos céus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu santo e querido e amado Filho, nosso amado noivo celestial. Senhor, te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar a tua palavra, pois eu sei que é o Senhor que vai falar na minha boca. Senhor, seja conosco, perdoa nossos pecados, cobre com o sangue de Jesus. Pai, glorifica o teu nome mais uma vez como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, que o Senhor cresça e eu desapareça, que eu diminua e desapareça. Te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Oh, glória ao nome do Cordeiro de Deus. Salmo 49. Desde já onde você estiver, abre o teu coração. Se você estiver me assistindo no computador, no celular, no tablet, aonde for, abre o teu coração. Abre teus ouvidos, porque o Senhor vai falar conosco. Amém? Salmo 49. Diz a palavra do Senhor. Ouve isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more.
Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Salmo tremendo, esse Salmo 49 é um salmo didático sobre as riquezas, sabedoria e honra. É um salmo dos filhos de Coré. Se você meditou comigo no Salmo 42, você viu ali que eu expliquei quem são os filhos de Coré, que eles escaparam da destruição e voltaram para a comunhão israelita, voltaram para o arraial. Moisés ali concedeu e eles entraram de novo para serem uma bênção, os levitas, não é? E aqui é mais um salmo, mais uma composição da descendência de Coré, que foi ali em Números 16, engolido vivo junto com Coré, Datã e Abirão, e mais 250 rebeldes que se levantaram contra Moisés e Arão. E Deus abriu a terra, e a terra engoliu todos eles vivos. Deus castigou e puniu os rebeldes. Então os filhos dele compôs esse salmo tremendo, onde fala das riquezas, da sabedoria e da honra. E eles falam algo tremendo sobre a morte. Na visão judaica, como eles têm um entendimento, a gente tem assim um pleno entendimento hoje pelo Senhor Jesus, onde ele fala do céu, fala do inferno, que é real, o tormento eterno, como o vale de Rinom, onde ela era o lixão, que o fogo estava consumindo o lixo e o fogo não se apagava. Então Jesus usou aquela linguagem figurada para dizer como é o inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Os ímpios, as pessoas perversas, desgraçadas, tenebrosas, malditas, pessoas podres, isso pobre ou rico, não importa a classe social, elas são como aquele lixo. Então quem vai para o tormento é como fosse o lixo de Deus. Pense o ser humano que dá lugar a Satanás, dá oportunidade para que Satanás use a mente dessas pessoas em qualquer área da sociedade. Quando elas morrem, elas são como o lixo de Deus que é jogado ali no tormento, com aquele vale de Hinom, não é? Aquele vale da matança também, mas ali o lixão era o lixão de Israel na época, e principalmente na época do Senhor Jesus. Então ele usa aquela linguagem ali, daquele aterro sanitário, como fosse o tormento eterno, onde o fogo não se apaga ali, a ranger de dentes. Então quem vai para lá morre sem salvação, sem perdão dos pecados, sem crer em Jesus, e vai direto lá, em plena consciência, pois o espírito está lá. O corpo desce para a sepultura, e ali fica ali os restos mortais, são os ossos, mas o espírito está em plena consciência. Então, quem não crê, vá crer quando for para lá, porque eu creio, eu quero ir para o céu. Vem para cá, eu quero trazer um dado. O carnaval de 2025, o período carnavalesco aqui em Pernambuco, teve 57 pessoas assassinadas entre o dia 27 de fevereiro e 4 de março, segundo o balanço da Secretaria de Defesa Social, a SDS. 57 pessoas foram assassinadas, isso sem falar acidente de trânsitos, não é? Sem falar de outros estados que divulgaram aí carnaval, que curtiram o carnaval, que teve cidades que proibiram o carnaval, mas seja em São Paulo, Rio de Janeiro, aonde curtiram o carnaval, sem falar esse balanço que teve por essas outras áreas. Mas aqui em Pernambuco, veja, o número de pessoas assassinadas, experimentaram a morte, e todas elas sem salvação, todas elas sem misericórdia da parte de Deus. Imagina, tanto de gente que desceu para o abismo, pessoas desviadas de Cristo, abandonaram Jesus, abandonaram a igreja, e agora elas estão em plena consciência no tormento eterno. É seríssimo, queridos e queridas. O salmista, ele começa a dizer: ouve isto vós, todos os povos,
Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Prender a pessoa pela audição. Deem atenção. Ouve isto, vós todos os povos. Então, vocês, não só judeus, todos vocês estrangeiros, aonde essa composição, essa música, essa letra, essa melodia chegasse, escutem todos vocês. Então, aonde este vídeo vai chegar, onde o Espírito Santo vai levar esta mensagem, escutem todos vocês, deem ouvidos a esta mensagem, pois sejam presos seus ouvidos por essa palavra. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Aleluia. Olha aí, a chamada para a revelação da palavra de Deus, segundo a visão aqui do salmista, que estamos no Antigo Testamento, mas a alusão que ele vai dar, a revelação que ele teve, e vai aplicar, claro, o Novo Testamento, que veio a plenitude do entendimento, não é? Chama todo mundo, ele convida todo mundo para dar ouvidos, prestar atenção, prender a pessoa pela audição, aquilo que se está falando. Aleluia. Ele diz, quer humildes, quer grandes. Os humildes fala das pessoas mansas, subordinadas às autoridades, sejam filhos, sejam esposas, sejam empregados, funcionários, reis, na época aqui, não é? Os súditos, hoje patrões, empregados, todos os humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. Olha aí, sem acepção de pessoas, porque a Bíblia diz que Deus é imparcial. Deus não há parcialidade, Deus é imparcial, não há acepção de pessoas. Tem esse bonzinho, ruinzinho, não. Todos os povos, quer humildes, quer grandes, glória a Deus. Veja que a mensagem é para toda a criatura, como Jesus diz, e de pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Ele diz, verso 3, minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Então a sabedoria é segundo a palavra de Deus, a lei de Deus. O que Deus revela o que Ele ama e o que Deus revela o que Ele odeia. É o saber divino. Então minha boca falará da sabedoria, ou seja, da lei divina. E a meditação do meu coração, ou seja, o coração aqui é o íntimo, é a alma, é o âmago, meus sentimentos, minhas emoções, meus desejos, meus prazeres, minha vontade, será de entendimento. Então vou compreender os meus sentimentos, que eu sinto quando eu entendo sobre esse assunto. Então estou meditando. O que me faz rejeitar e o que me faz aceitar. Então, com entendimento, eu estou aqui compreendendo, diz o salmista. Então, para você entender, com o nosso entendimento, a gente compreende, aceita ou rejeita, a gente revela as nossas emoções no que está escrito. Vai mexer no nosso estado emocional. Isso vai gerar amor, ódio, isso vai gerar alegria, isso vai gerar tristeza. No verso 4 ele diz, inclinarei os ouvidos para ouvir uma parábola, uma ilustração. Decifrarei meu enigma na harpa, usando aqui a harpa, instrumento para louvar a Deus, esse enigma, esse mistério, aleluia. E contando com essa ilustração. Ele começa a dizer no verso 5, por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Eu vou tentar esmiuçar aqui cada versículo, também o vídeo não ficar muito longo. Porque temerei nos dias maus. Esse temer aqui é o estado emocional de medo, desconfiança, ansiedade, precipitação, receio, inquietação. Esse é o nosso estado emocional de medo. E ele pergunta, por que temerei nos dias maus? Lembrando que isso aqui é pessoal, né? E revela para nós seres humanos. Porque temerei nos dias maus. O dia mau é o dia da calamidade, o dia da catástrofe, o dia da morte, o dia do fracasso, o dia da derrota, o dia do flagelo, o dia mau, o dia da enfermidade, o dia do desemprego, ou seja, tudo que for de aflição, de agonia, de angústia, toda perturbação no lado emocional. Esse é o dia mau que todos nós enfrentamos. E ele diz, por que temerei nos dias maus? Porque eu vou ficar com medo, receoso, quando esse dia mau chegar. Em Efésios 6, na armadura de Deus, Paulo diz que devemos estar revestidos com a armadura de Deus, estar firme no dia mau. Olha aí,
Quando o dia mal chegar, é o dia da afronta, é o dia da desonra, o dia da calúnia, o dia da difamação, o dia de denegrir a sua moral, denegrir a sua integridade, denegrir seu casamento, sua família, seu ministério, seu trabalho, seu ofício. É o diabo usando alguém para lhe atacar. É o dia mau. É o dia de você enfrentar uma dificuldade, uma diversidade que você olha assim, Jesus me ajude. Mas ele diz, por que temerei? Porque eu vou ter receio, porque eu vou ter dúvida, porque eu vou hesitar nesse dia mau quando chegar. Quando me cercar a iniquidade aqui fala de desonrar as leis, crimes, desrespeitar as leis, transgressões, isso é iniquidade. Transgressores da lei, desobedientes da lei, marginais. Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, ou seja, os crimes deles, preparando armadilhas contra mim, para me destruir. O dia mal vem, então não vou ter medo quando a iniquidade, quando os crimes, os pensamentos de crimes que as pessoas maquinam, seja o homicídio, seja a difamação, que é o crime contra a honra, a calúnia, o perjúrio, o falso testemunho, e mais crimes. Se fosse falar aqui só de crime, o vídeo ficaria só nisso. Mas os crimes, pecados contra Deus e os iníquos são instrumentos de Satanás. Se revela o diabo, o caluniador, o mentiroso, o transgressor. São homens corruptos, homens mentirosos, dominados pelos espíritos diabólicos, que vai atentar, vai atiçar contra a vida do justo que crê em Deus, principalmente que crê em Deus. Olha o ataque dos filhos de Satanás, que não está nem aí para Deus, já estão debaixo de condenação, já estão debaixo de crimes, e assim vai atacar o justo, o correto, o verdadeiro, que tem o único Deus. E sendo iníquo, transgressores da lei de Deus, vai adorar quem eles quiserem, qualquer ídolo, adora a si próprio, vai ter qualquer divindade, e aí vai atacar um fiel. E o fiel diz aqui, eu não vou temer, vou ter medo, vou ter receio, vou nada. Por quê? Tem um porquê. Aqueles que confiam na sua fazenda, na sua riqueza, se gloriam, se gabam, são o centro das atenções na multidão das suas riquezas. Olha só, porque tem coisas materiais. Eles se gabam, se gloriam, quer ser o centro das atenções. Veja que isso aqui é desde quando Adão e Eva pecou e discorre até o século 21. Quantas pessoas não se gabam só porque tem alguma coisa? Já diz o ditado, quer conhecer alguém? Dê poder, dê fama, de glamour, de glória, de destaque. Seja pessoa notória, ela seja notabilizada, centralizada, ela tem o patamar, ela seja ilustre, ela tem a gabação, seja o centro de todas as atenções, você vai ver o que ela vai fazer. E aqui, se gloriam na multidão das suas riquezas, confiam na sua fazenda, confiam nas suas riquezas. Eu lembro do rico tolo que Jesus conta, que o rico disse assim, tenho muitas coisas, muito no celeiro, vou derrubar o celeiro, vou fazer mais celeiros para poder juntar. E vou dizer, minha alma, come, bebe, folga, porque tem muitas coisas no depósito para muitos anos. Aí Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Assim são aqueles que são ricos, mas não para com Deus. Hoje, quantas almas Deus não está dizendo? Hoje pedirão a tua alma, e o que tu tem? Hoje, nesse dia 11 de março de 2025, uma terça-feira. E aí, hoje, Deus cobrando, olha, de muitos tolos que se gloriam, se gabam na sua riqueza. Em Jeremias capítulo 17, versículo 11, veja o que Deus diz. Como a perdiz que choca ovos que não são dela, assim é o que acumula riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. A ave perdiz, ela choca ovos que ela não botou, não são delas. Aí Deus compara na boca do profeta Jeremias, ensinando a ele, que assim aqueles que acumulam riquezas, no meio dos dias eles deixarão. Ou seja, como a perdiz, acumulam riquezas da forma no cambalacho, na maracutaia, no gato com lebre.
E essas pessoas corruptas, elas deixarão suas riquezas no meio dos seus dias. Quantos de janeiro para hoje, para cá, de lá para cá, quantos morreram deixando suas riquezas no meio dos seus dias? Então você que não vale a pena desprezar a palavra de Deus. Aqueles que desprezam estão tendo futuro amargo, estando para o inferno. Cuidado você que me assiste, que quer se gloriar em riquezas, e muitos que conseguem riquezas de forma cambalacheira, na maracutaia, na corrupção, na propina. Meu Deus do céu. Deixarão no meio dos seus dias. Verso 7, Salmo 49, 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão ou pagar a Deus o resgate dele. Os ímpios, os transgressores, não podem pagar pelo resgate do seu próprio irmão. O salmista diz: pois a redenção, o socorro, a salvação da alma deles é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Não tem resgate, não tem como pagar o resgate. É muito caro. E a gente sabe que aqui, aplicando a Jesus, o preço foi pago. E a Bíblia diz que não foi com ouro, com prata, com sangue de bode, de touro. Foi com precioso sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Deus nos comprou da escravidão do pecado, nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Deus nos tirou das garras de Satanás e o preço foi pago por Jesus. A cédula da nossa dívida foi rasgada lá na cruz do Calvário. Então não foi por dinheiro, com o dinheiro que Deus nos comprou, nos resgatou, mas foi com o sangue glorioso do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então os ricos, com todo o seu dinheiro, eles não podem resgatar ninguém. Verso 9. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Olha para aí. Tampouco viverá para sempre. Não tem garantia da vida eterna, devido a ser corruptos, usados pelo diabo. Porque ele vê que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Salomão, o homem mais sábio da terra, morreu. O homem mais forte da terra foi Sansão, morreu. Os ímpios veem que todos esses que são sábios, têm a sabedoria da palavra de Deus, sabedoria e conhecimento do que eles adquiriram nessa face da terra, e principalmente agora na tecnologia, na modernidade, conhecimento à torta e à direito, morrem. Os brutos, os ignorantes, os leigos, analfabetos, morrem. E isso pode morrer de velhice, pode morrer de doença, pode morrer de morte súbita, pode morrer sendo assassinado, pode morrer atropelado, enfim, desastre, morrem. Os ignorantes morrem. O louco e o bruto deixam a outros os seus bens. Constrói riquezas e deixa a outros os seus bens. Provérbio 13, 22. Olha o que Salomão diz em seus provérbios. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza do pecador é deixada para o justo. Olha o que Deus faz, ó. Olha como Deus trabalha. O salmista está dizendo, o louco e o bruto morrem e eles deixam a outros seus bens. O pecador deixa para o justo. Aleluia. Deus, quando Ele trabalha para tirar gente da terra, chegou o dia da pessoa sair da terra, seja ela condenada por Deus pelos pecados, pela incredulidade, ou seja ela justa, chegou o tempo de Deus guardá-la para o céu. Amém. Mas sendo pecador, transgressor, ele vai para o inferno. E tudo que ele construiu vai deixar para o justo. Vai deixar para o justo. Por isso que vale a pena ser fiel a Deus. Tem coisas que eu e você, por ser fiel a Deus, justificados pela fé em Cristo Jesus, aleluia, perdoados são os pecados e justificados, Deus vai tirar riqueza de pecadores e vai colocar em nossas mãos. Toma posse. Deixa rir, deixa curtir carnaval. Daqui a pouco vem São João aqui em Pernambuco. Daqui a pouco vem mais festas e eles vão se gabando e achando que vão escapar da morte. Mas ninguém escapa, crente, da morte. Glorificado seja o nome do Senhor. O pecador vai deixar sua herança, suas riquezas para o justo. Quantos não vão perecer?
Quantos não estão com os dias contados da parte de Deus, que é o soberano, o Senhor dos vivos e dos mortos, né? Jesus é o soberano e já contou os dias de muita gente na terra, e o que eles adquiriram vai deixar para mim, para você, vai deixar para sua mão. Abra a mão. O da calabaragacio herigminahasui era galabaragoga da gasoricantiofa. Vai chegar nas suas mãos a herança, porque Deus vai tirar os pecadores de cena, e o que era deles vai chegar para a sua mão. Pegue, tome posse, porque é do Senhor. Isaías 45, 14. Olha o que Deus diz aqui, ó. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e o comércio dos etíopes e aqueles sabeus, homens de alta estatura, virão a ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, se prostrarão diante de ti e farão suas súplicas. Deveras, Deus está em ti e nenhum outro Deus há mais. Oh glória! Riquezas Deus tira e dá para o seu povo fiel. Deus tirou de Canaã, a terra dos cananeus, né? O Canaã era neto de Noé, filho de Cã, e Deus tirou e deu para quem? Deu para Abraão e sua descendência. Deus tira. Essa mensagem, Deus está tirando para dar para o justo. Oh, aleluia! Tu vai tomar conta de coisas que tu nem suasse para ter, mas Deus, como é soberano, Ele tira. Jeremias 25, 7. Deus disse que Ele criou os céus, a terra, o mar, o homem, os animais com seu grande poder, com seu braço estendido. E Ele diz assim: e eu dou a quem me agrada. Então Ele separa e dá a quem quiser dar. Esse Deus é tremendo. Verso 11. O seu pensamento interior é que sua casa será perpétua e sua habitação de geração em geração. Dão às suas terras o seu próprio nome. Você não vê avenidas, escolas, patrimônios com o nome da pessoa que faleceu, seja ela reis, rainhas, políticos, cantores, teve fama, teve alguma coisa aí que contribuiu para a sociedade. A sociedade, o país, carimba com o nome daquela pessoa para ficar ali eternamente honrada. Mas eles pensam, segundo aqui o salmista disse, eles, nos seus pensamentos, seu pensamento interior é que sua casa será perpétua. Quer dizer que eles pensam que não vão experimentar a morte, como os egípcios pensavam que viveriam eternamente ali nas pirâmides. Essas culturas, essa ideologia, e a habitação dele é de geração em geração. Ou seja, a casa e a posteridade dele, né, a descendência dessas pessoas ficarão perpetuadas. Mas quando Deus entra em cena, Deus a arranca pela raiz. Deus tira todas elas. Uma delas é em Jeremias 22, o rei Jeconias, que Deus disse que ele era um anel de selar, mas arrancaria ele, se ele fosse o anel de selar. E Deus disse, através de Jeremias, que nem ele e nem seus filhos sentariam no trono. Será que Deus estava indignado com esse rei? Nem ele, nem seus filhos sentariam no trono. Então Deus arrancou a descendência dele. Olha para aí. Não fica, porque é Deus que entra em cena. Muitos pensam que vão perpetuar a dinastia, não é? Filho é pai, filho, e assim vem neto, e bisneto, tetraneto, tataraneto, papapá, pipipipopô. Não. É Deus que cancela, é Deus que muda, é Deus que revoga. Pois na boca de Daniel, no capítulo 2, versículo 20 e 22, Daniel disse que Deus estabelece reis e Deus remove reis. É Deus quem determina quem vai e quem volta, quem fica, quem sai. Aleluia. É Deus, é o Senhor que coloca quem Ele quer, aonde Ele quer. Aleluia. Todavia, e acaba com os planos, não é? 2025, o Todo-Poderoso vai acabar com muitos planos de pessoas que estão assim, olha. Essa geração perversa. Elas pensam que vão crescer e prosperar e a geração vai perpetuar. E Deus, olha, arranca essa dinastia. Como ali o presidente da China, não é, passando de filho, né, a sua descendência, a dinastia. Todo país comunista é assim. Todo país comunista. Mas Deus é Deus que muda a história. E Ele vai mudar, viu? Todavia o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. A honra fala da boa reputação.
todos aqueles que vivem nessa boa reputação, nessa dignidade, nessa honra, nessa moral, que não vem de Deus. Jesus disse que os judeus rebeldes, incrédulos, eles buscavam honrar uns dos outros, mas não buscavam a verdadeira honra que vem de Deus. Olha aqui, os ímpios, os perversos, os impiedosos, eles vivem honra, vivem crédito com todos, tendo essa boa dignidade, essa boa reputação, mas não permanece. É como os animais que morrem, Toda vez que você vê um bicho morto, lembre que alguém com aquele animal, aquele bicho, vai morrer desonrado. Diz aqui também no verso 13, este caminho deles é sua loucura, o caminho da honra, da glória, do glamour, da vanglória. Contudo, sua posteridade aprova suas palavras. Veja, porque eles estão no mesmo espírito, na mesma sintonia, um honrando uns aos outros. Isso são os artistas. E se todos os ambientes aplaudem uns aos outros, eles vão bater na tapinha no ombro, eles vão abraçar uns aos outros. Então, todos eles também têm o mesmo destino. E esse caminho é a loucura, é a insensatez, é a insanidade de todos eles, porque não tem temor diante do Deus vivo. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Olha para aí. E os retos, os justos, dominarão sobre eles na manhã. A sua formosura se consumirá na sepultura, que será a sua habitação. Não tem beleza. Hoje em dia tem botox, né? Tem plástica. Não tem mel na chupeta. A sepultura será a morada eterna do corpo, não é? Depois vem o julgamento do Senhor, onde jogará todos eles no lago de fogo. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Que é a fé na vida eterna, que é onde o corpo físico iria para a sepultura também, mas o espírito estaria com o Senhor. Deus salvaria. Mas lembrando que até Jesus nascer, morrer, ressuscitar, todos esses que confiavam em Deus e no Messias, ia para o seio de Abraão, esperar o Redentor. Então, quando Jesus morreu, o Espírito do Senhor desceu às profundezas para tirar todos os justos, que desde Abel que morreu até o último justo. Tanto é que na ressurreição de Jesus, muitos justos apareceram, ressuscitaram com ele, e acreditamos que eram todos esses aí, esses que estavam esperando o Cristo, né? O Messias. Aleluia. Não temas, não tenha receio, não tenha dúvida, não tenha medo. Fique perturbado quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, não levará nada consigo, nem sua glória o acompanhará. Você, toda a fama. Jesus diz, o que adianta um homem ganhar um mundo inteiro e perder sua alma? Que dará em recompensa da sua alma? Que dará o que ganhou? Não. Embora na sua vida ele se considere feliz e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá para a geração de seus pais, ele nunca verá luz, inferno, escuridão eterna. O homem que está em honra, em boa dignidade, em boa reputação, credibilidade e não tem entendimento sobre o que Deus ensina, é semelhante aos animais que perecem. Todos esses que vivem em honra, todos esses que se sentem a cocada preta, se sentem os tampas, todos eles vão encontrar a morte. E a primeira morte é a morte espiritual, pois Deus é espírito. João 4,24, Jesus diz isso, Deus é espírito. E a separação de Deus, pois Deus não está com o rebelde e com o incrédulo. Deus está com o pecador que crê em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11,6. Então Deus quer do pecador crer em Deus, se converter, se arrepender de seus pecados, se converter e ser uma nova criatura e ser filho de Deus agora em Cristo Jesus. Então sai da morte para a vida, agora está em união com aquele que é a própria vida. Segunda morte é a morte física, que é o espírito que sai do corpo. O corpo vai para a sepultura, como eu falei, o espírito desce para as profundezas. Se viveu nesse corpo sem Jesus, sem o Espírito Santo, viveu com demônios, com os demônios. Então,
primeiro vai para lá e os demônios continuam perambulando, perturbando outras pessoas para habitar nelas. Jesus disse em João 5, 28 e 29 que no dia da ressurreição os mortos ouvirão a voz do Senhor. Muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna ou vergonha eterna. E essa segunda morte, se vivemos crendo em Deus, obedecendo a sua palavra, crendo em Jesus como Cristo, como Messias, tem o Espírito Santo, não é só a palavra, não é só a Bíblia, não é só a letra, é a pessoa bendita do Espírito Santo, que é Espírito, e ele vem sobre nós, ele habita em nós. Então o Espírito Santo que nos confirma que Jesus está vivo, não é só a letra, não é só a Bíblia, não é só eu falando, mas é a presença espiritual. E assim, a segunda morte, quem vive com Cristo, se consagrando, se dedicando, sendo fiel, adorando a Deus, ou seja, se prostrando, sendo subordinado, submisso a Deus, obedecendo a sua palavra. Quando chegar o dia da morte, o corpo vai para a sepultura, mas o Espírito, os anjos de Deus vêm e leva agora direto para o paraíso celestial, pois Jesus já morreu e ressuscitou, e agora é direto para o lugar celestial, ficará em repouso, aguardando o dia da ressurreição do corpo, onde quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Então quem está vivo será arrebatado, encontrará o Senhor nas nuvens, será levado com o corpo incorruptível e imortal para viver com o Senhor na glória celestial, depois voltará, para reinar com Cristo aqui na terra. Mas os ímpios ficarão lá na penitência eterna e ressuscitarão. O corpo ressuscitará. Isso depois de 1007 anos, depois do arrebatamento da igreja. Olha a penitência, ainda vai ficar 1007 anos lá ainda. Porque 1000 anos Jesus governará a terra. Ainda tem um período de 7 anos da tribulação, né? São 3 anos e meio da tribulação. Esse período de 7 anos são 1007 anos ainda em penitência, que todos os ímpios, todas as eras, todas as classes sociais ficaram lá. O espírito em plena consciência, o corpo foi para a sepultura, virou pó, foi jogado as cinzas no rio, guardaram as cinzas dos defuntos, enfim. Mas no dia do trono branco, no dia do tribunal de Cristo, ele vai dar ordem para que todos os corpos ressuscitem. E em Apocalipse Jesus diz que a morte dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Então o espírito de todos eles voltará para dentro do corpo e ficará ali, diante de Cristo, diante da igreja, diante dos anjos, diante do Pai, diante do Espírito Santo. E todos eles, o livro da vida será aberto, o nome deles não estarão lá. Jesus lançará para o lago de fogo, vivos. E ali haverá choro e ranger de dente, porque o lago de fogo é preparado para Satanás, seus demônios, o anticristo, o falso profeta. E assim Deus mandará todos eles. A terceira morte é essa morte, a morte eterna. Ou seja, a separação eterna de Deus. E não brinque. Porque muitos estão abandonando Jesus, virando presa fácil para a serpente abocanhar, para o falso leão abocanhar. Essa mensagem é um despertamento para que você acredite na palavra de Deus. Você que é cristão, que é cristã, fique firme. E quem está brincando com Deus e desprezando Deus não escapará dessa sentença. E assim, ó, de repente, Provérbio 29:1, ao homem repreendido muitas vezes, endurece a cerviz, pescoço erguido, será abatido de repente, sem que ninguém o cure. Quantos Deus não vai abater de repente? Não haverá livramento, seja assassinado, morte súbita, catástrofes, acidentes, atropelamentos, balas perdidas, choque elétrico, facada. A morte vai vindo de repente, sem que ninguém espere, porque Deus avisou, e a pessoa fez ouvido de mercador, não deu atenção à voz do Senhor. Bom, de repente chegou. É terrível. Quantos velórios não terão em 2025? Quantos famosos anônimos, leigos, ignorantes, quantos já não estão sentenciados por Deus? Glorificado seja o nome do Senhor. Fica aqui essa breve reflexão do Salmo 49. Você pode ler e reler
E segundo essa reflexão, o Espírito Santo vai lhe dar mais entendimento, amém? E que você possa ser edificado e aonde chegar esse vídeo, uma pessoa que não é cristã, venha para Cristo. Pois Jesus venceu a morte por nós e nos garantiu a vida eterna. Então só basta você ser fiel a Ele, procurar uma igreja séria, que ame e pratique a palavra de Deus. E assim a gente vai se encontrar no céu. Amém? Ore comigo. Bendito Deus da glória, vencedor da morte. Sim, Senhor, onde o diabo era o imperador da morte, ele foi destruído por Cristo na cruz. Te glorifico, Senhor, por me dar força e graça e também ter me poupado da morte, Senhor, principalmente da morte eterna. Senhor, que esta mensagem edifique a fé dos teus filhos e filhas e que aqueles, meu Pai, que creem em Jesus, venham correndo para Ti. Senhor, glorifica o Teu nome nesta mensagem como Tu tens glorificado. Eu Te louvo e Te agradeço. Peço que o Senhor conforte e console todas as famílias enlutadas que creem em Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Fica conosco. Te agradeço em nome de Senhor Jesus. Amém. Beijo teu coração, fica na paz do Senhor. Não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, crente. Deus abençoe. Até a próxima, no Salmo 50. Se Deus quiser a gente viver. Forte abraço. A paz do Senhor.